Olá, bom dia a todos e a todas. Como vocês estão? Vou enviando a setinha aqui para convidar os amigos e as amigas para o nosso bate-papo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Sexta-feira, sextou, gente. Todo mundo animado? Conta aqui para mim como é que vocês estão chegando nessa sexta-feira maravilhosa, abençoada, mais um dia de vida, pra gente agradecer, pra gente viver, pra gente acertar o passo. Bom dia, Samuca, bom dia, Jajá, que bom tê-la aqui conosco. Gente, vamos falar hoje sobre guiança interior. Andréia, guiança interior, o que é isso? Bom, nos estudos, né, sobre trauma, eu tenho estudado e aprofundado muito em estudos, né, sobre trauma. A Sofia Bauer, ela fala que às vezes a gente fazer regressão, né, de vidas passadas não é necessário para algumas finalidades, né, gente? Bom dia, meu amor. Porque o trauma está no presente. E isso é uma verdade, assim, muito clara, mas às vezes a gente não vê, às vezes a gente fica achando, né, que os nossos problemas, né, a motivação dos nossos problemas atuais, né, às vezes de algum trauma, de algum estado de consciência ali, né, que tira a nossa força, que isso está lá no passado. Só, gente, que o corpo guarda as marcas, né? As marcas estão todas no corpo. E então esse trauma que aconteceu lá no passado, ele não ficou, bom dia, Lilinda, ele não ficou no passado. Ele está no momento presente. Eu estou vivenciando esse estado de espírito, esse trauma, essa dificuldade todos os dias, né? Então, às vezes eu realmente não preciso de acessar lá ao passado, porque eu estou vivendo isso no presente. Porque vocês concordam que se tivesse curado, a gente não precisava olhar para isso, né? A gente não tinha ali os traços, né, que estão nos trazendo para baixo, os sintomas que são consequentes daquele trauma lá de trás. Então, traumas, né, não curados. E o que é o trauma? Tá comprovado que antes a pessoa, né, a ciência acreditava que era o evento em si. Ah, teve uma batida de carro, aconteceu uma coisa. Não é o evento em si. É como eu percebi, né? Eu posso estar com algum de vocês aqui num evento que seja traumático. Espero que não, né, gente? Que os nossos eventos sejam todos lindos e maravilhosos. Bom dia, Lelete. Mas eu posso responder de uma forma, né? Vamos supor que tá eu, a Liliane, a Lelete, a Jajá, a Samuel. Eu posso responder de uma forma, a Liliane responder de outra forma, a Lelete responder de outra forma e a Jajá de outra forma, né? Então, não é o que aconteceu, é como nós percebemos, através do nosso viés, da nossa lente, do nosso olhar. E isso, gente, a gente não precisa de ir até o passado. No presente a gente vê, porque a gente revivencia, às vezes, não a memória latente do trauma, mas como que ele ficou armazenado no nosso corpo, o que ele significa para nós, né? Às vezes uma pessoa ali, que ela tem um medo surreal de sair à noite, e se a gente, vamos fazer a análise reversa. Ah, tal dia eu saí, né, e eu fui assaltada, eu tava voltando, né, de um compromisso e tal, e era de madrugada, né? Então, assim, talvez ela esteja com aquilo, claro que lembra, né? Uma pessoa que é assaltada, ela sempre vai lembrar, mas talvez ela não está conectando aquilo com aquele pânico de sair à noite. Toda vez que tem que sair à noite, começa a suar frio, a transpirar nas mãos, começa a sentir mal-estar. Então, o trauma está onde? No corpo e no presente. Ele não está lá no fato. E às vezes a pessoa estava com uma outra pessoa que tá nem aí sair à noite. Ela não se importa, para ela não foi. Ela, claro, né, que ninguém gosta de uma situação como essa, mas não foi tão significativo assim a ponto de deixar uma marca no corpo, de deixar aí um sinalizador de perigo, né? Então, trauma, ele significa perigo. Muitas vezes é um estado de congelamento, a gente não consegue sair daquilo, né? Então, gente, por que eu coloquei o nome, né, desse nosso bate-papo hoje de guiança interior? Para a gente perceber, né,
quando eu me paraliso diante de, às vezes, de alguma coisa que eu quero fazer, que eu preciso fazer, quando eu tô procrastinando, isso que eu tô falando pra vocês, eu tô fazendo na minha própria vida, que eu também tenho os meus processos, que às vezes eu demoro ali a romper, a fluir, né? Às vezes eu também tenho travas e empecilhos, mas essa análise reversa, né? Essa ponderação me auxilia a sair daquele lugar, a não ficar só ali ruminando naquilo que eu gostaria de fazer, mas realmente indo para a ação. Às vezes não é do dia para o outro como a gente deseja, mas a gente vai entendendo, né? Se eu pensar, se eu conversar comigo mesmo, por que eu tô nesse estado? Por que isso eu não consegui romper? E aí vou fazendo ali uma análise reversa, ou eu vou, né, me conscientizando, deixando ali meu inconsciente falar comigo, né, trazer do inconsciente para o consciente o que aquilo representa na minha vida. Muitas vezes, né, nas constelações, eu vejo ali mulheres extremamente capazes e tal, mas que por algum motivo não conseguem romper na carreira, né? E assim, pessoas extremamente capazes. E a gente vai olhar, e às vezes nem é uma coisa que aconteceu com ela propriamente dita, assim, na persona daquela pessoa, mas às vezes é uma forma de honrar, né? De forma do amor cego, aquela mãe que talvez, né? Não pôde, às vezes, nem fazer um ensino médio, um ensino superior, né? Então, a filha sente que se ultrapassar, se for extremamente bem sucedida, vai passar ali a mãe, né? Que ela vai deixar de pertencer, ela vai desonrar. Mas aí a gente busca o quê? O que sua mãe gostaria? Ela gostaria de ter estudado, na época dela não foi possível, né? Então você acha que ela vai olhar para você com maus olhos? Você acha que ela vai ver o seu progresso como um descrédito para ela? Ou ela vai entender que o seu progresso, né, é uma cura para esse sistema, né? Ela, por algum motivo, ela não pôde, mas você pode ir além, você pode romper. Você pode sair daquela bolha ali que talvez lá atrás não foi possível. Então, gente, é óbvio que de todas as formas, nós temos hoje muito mais conforto do que quem vivia 300 anos atrás, né? Do que os nossos bisavós, trisavós, quadravós, pentavós, né? E a gente pode usufruir sem culpa dessa nova etapa da nossa vida e do nosso sistema familiar. Então a gente pode romper, porque um que se cura num sistema familiar, ele cura 7 gerações para frente e 7 gerações para trás. Então, aquele amor cego que nos aprisiona, né, que nos traz ali aquele medo de romper e ser maior e passar por cima, isso é uma crença que limita. É realmente um estado de consciência que nos leva para o menos. A gente pode e deve, né? E fazer um pouquinho diferente não quer dizer que a gente vai ser melhor, né? Hoje eu vejo assim, a minha mãe, quando ela era noiva do meu pai, ela saiu do trabalho para se casar e trabalhou em casa a vida inteira e trabalhou muito, né? E criou praticamente assim, sem ajuda, né, de terceiros, assim, 3 filhos. Né? E isso é muito, né? E mantendo a casa sempre em ordem, tudo muito arrumado e tal. Então, eu não preciso fazer o mesmo caminho, eu posso fazer um pouquinho diferente. Eu acho até que eu não daria conta de fazer tão bem quanto ela fazia, da mesma forma que ela fez, né? Com tanta garra, com tanto pulso. Então, esse foi o caminho da minha mãe e eu tenho o meu próprio caminho. Eu não preciso ficar emaranhada com o processo da minha mãe, pensando assim, mas se eu for bem sucedida, a minha mãe era do lar e ela não foi. Ela foi bem sucedida no lar. Ela criou 3 filhos, né, que deram. Todo mundo dá certo, né, gente? Mas eu tô falando assim, que para a expectativa dela, nós 3 fizemos faculdade, né, pós-graduação. Todo mundo foi, assim, pro que ela imaginava, né, pro que ela queria para nós, a gente seguiu, né? Então isso é o quê? Isso para ela é um motivo de sucesso. Para ela cumpriu o papel dela. Então eu posso cumprir o meu. A minha mãe cumpriu o dela, eu posso cumprir. Eu estou liberada. Eu peço
licença para fazer do meu jeito, né? E não quer dizer que o meu jeito é melhor, mas é o jeito que eu tenho, né? Eu não tive 3 filhos, né? Então a minha forma de viver vai ser diferente da forma da minha mãe, tá tudo bem com isso. Isso que eu queria trazer para vocês, porque às vezes a gente fica emaranhada em traumas familiares, nos nossos próprios traumas. A gente precisa ressignificar, a gente precisa ter consciência. Por que que a gente está parado? Por que que a gente está parado? Nós estamos aí há 5 semanas do final do ano. Quando você olha, né, para os seus planos desse ano, se é que você os fez, você cumpriu? E eu não estou falando aqui, gente, de uma coisa assim... pra gente se chicotear, né? Pra gente se cobrar em demasia. Ai, agora eu não fiz, o que eu vou fazer da minha vida? Não, é pra trazer uma consciência assim, por que que eu não fiz, né? E agora, o que que eu vou fazer com isso? Os meus planos para 2025, eles estão alinhados com os que eu tinha para 2024? Porque às vezes mudou tudo. Às vezes você não quer mais aquilo que você queria, às vezes você vai ter aí uma mudança de carreira, uma mudança na sua trajetória, às vezes aquilo que você planejou para 2024 nem faça mais sentido para você. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não é mais, e agora, né? Quais são então os seus objetivos para 2025? O que faz sentido para você, né? E como é que você vai trabalhar isso? Você já está se planejando? O que foi, mesmo que seus objetivos de 2024 não estejam mais fazendo tanto sentido para você, mas o que foi que te impediu de cumprir o seu plano, né? E se você cumpriu, faltou alguma coisa, né? Foi fácil? Foi difícil, né? O que poderia facilitar a sua jornada, né, para o cumprimento dos seus objetivos em 2025? É a gente fazer uma retrospectiva mesmo, né? Como tinha, não sei se ainda tem, acho que era no Fantástico, né, que tinha todo final de ano. Agora eu já não assisto mais TV aberta, é muito raro eu assisti, então eu já não sei mais as programações, mas essa retrospectiva a gente precisa fazer nas nossas vidas, né? E aí você pode falar assim, nossa, Andréia, mas as coisas estão difíceis. Sempre tiveram, gente, sempre teve. Tivemos guerras, 2 guerras aí, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tivemos pessoas que imigraram, né? Para outros países, de outros países para cá, fugindo de guerra, né? Tivemos pessoas que ficaram para trás, né? Qual o sistema familiar? Às vezes, a maioria, às vezes a gente nem sabe, mas muitas pessoas que vieram, né? Deixaram muitas pessoas para trás que não puderam vir, e isso gerou às vezes um processo de exclusão. Tem muitos segredos, né? Antigamente os antigos eles não falavam muito assim das coisas. Tem muitas coisas que a gente não sabe, que a gente nunca vai saber. Mas independente disso, a gente pode romper se a gente tiver consciência do que a gente quer. E mesmo às vezes carregando no nosso corpo esses traumas, esses desafios, né? Esses pesos, a gente pode seguir, né? A gente pode desemaranhar por livre e espontânea vontade, mas tem que ter o quê? Uma vontade, né? A gente precisa exercitar o nosso poder vontade, né? O nosso amor sabedoria, a nossa força. Às vezes, né, nós temos um chakra aqui, abaixo aqui do coração, né, do chakra do coração, temos o plexo solar, que é esse poder vontade, da gente fazer as coisas, da gente seguir. Muitas vezes a gente fica paralisada e a gente não sabe por quê. O meu convite aqui não é que você se chicoteie, que você brigue consigo, mas que você entenda, que você pesquise, que você faça uma análise dentro de você dos porquês. Por que que eu não rompi? Por que que eu não realizei os meus planos para 2024? Talvez você tenha colocado uma meta alta demais, uma meta faraônica, que às vezes até te desmotivou. Tá tudo bem, refaz, né? Mas o convite é que para que sempre você preste atenção nos seus sentimentos, nas suas emoções. Eu ajo dessa forma porque eu tenho um trauma, né? Eu ajo dessa forma porque eu estou emaranhada com o meu sistema familiar, porque para todo mal tem cura, gente. Para todo mal tem cura. E às vezes nem é um mal, a gente fala assim, é só uma força de expressão. Às vezes é algo ali que não está curado, que
tá ainda latejando, né? Às vezes a gente, quando dá uma martelada no dedo, a gente não fica martelando aquilo, às vezes por horas e às vezes até por dia, fica assim latejando. Então, às vezes, alguma coisa que precisa ali, né? De um remédio, né? De uma ressignificação, que precisa de um cuidado especial, que precisa de olhar e não falar assim, mas está latejando, mas eu vou seguir e não olhar para aquilo. Às vezes a gente só precisa parar, respirar na dor, né? Entender aquela dor, fazer o processo ali que é necessário, estancar aquela dor ou aquele sangramento e seguir e cuidando daquilo. A gente não precisa paralisar e ficar olhando para aquele dedo, né, que tomou uma martelada o resto da vida. A gente pode fazer o que tem que ser feito para recuperar, para melhorar essa dor e seguir, né? Porque às vezes a gente fica e paralisa e fica olhando para aquele dedo e não faz nada. E aí aquilo continua latejando. Então, o convite é para analisar e fazer o que tem que ser feito, agir, né? Tem coisas que não tem jeito de mudar, eu não vou mudar o outro. Então eu aceito o outro do jeito que ele é. Se eu der conta de conviver com aquilo, se eu não der, o que eu vou fazer, né? E aqui eu não estou estimulando, gente, nenhum divórcio, nenhuma separação, nenhuma cisão familiar. O que eu estou incentivando é uma análise do que pode ser feito, né? E óbvio, de quais seriam as consequências, né? Mas para a gente se posicionar, né? Para a gente não ficar na normose. Você sabe o que é normose? É um falso normal. Isso é assim mesmo. E aí eu não faço nada para mudar aquilo, né? Eu não faço nada ali e vou vivendo com aquele estado, às vezes, de adoecimento, de desequilíbrio, de dissociação. E isso é muito pesado. E uma hora essa conta chega no corpo, né? Ela chega. Aqui eu anotei, né? Porque às vezes nós fracassamos, né? Então, muitas vezes é porque a gente só tem um lado do disco. Né? É difícil, é impossível. E a gente vai falando isso durante anos, né? E isso vai ficando na nossa memória celular, isso vai ficando no nosso corpo. A Lili colocou assim: precisamos rever os passos que já demos para fazer diferente. É só fazermos diferente quando refletimos. É fazer diferente, né? Porque aquela soma, daquela forma que você faz, aquele caminho que você faz, você já sabe qual foi o resultado, né? Então, se você quer um resultado diferente, você precisa fazer diferente. Albert Einstein já falou lá atrás, né? É um estado de loucura, gente, a gente fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Eu preciso de mudar alguma coisa, eu preciso abrir mão daquele jeitão meu, né? Aquele jeito que esse é meu jeito, esse é meu jeito, esse é meu jeito. Mas se esse meu jeito me levou para um resultado e eu não mudar mas é o meu jeito. A gente enche a boca para falar, é o meu jeito. Eu já sei qual que é o resultado, então não reclamo do resultado. É isso mesmo que tem para hoje e tá tudo certo, porque você não abre mão do seu jeito. Às vezes a gente precisa abrir mão do nosso jeito, gente, né? Se não tá dando certo, se não tá chegando onde a gente quer, vamos refletir, como a Liliane falou aqui, vamos rever, vamos mudar esse jeito. Às vezes você não tem que mudar o jeito todo, muda ali um percentual e vai analisando, olha, já tive um resultado diferente, agora vou mudar mais um pouquinho e vai analisando, né? Andréia, mas se eu mudo o meu jeito, eu tenho um desconforto. Sustenta o desconforto. Não é melhor a disciplina do que o arrependimento? Porque na disciplina, você vai fazendo os passos ali, você vai tendo disciplina, você vai tendo o cuidado com o que você deseja e você vai chegar onde você quer. Se você, deixa a vida me levar, a vida leva eu, lá na frente você pode arrepender, aí já não tem mais o jeito, não tem mais, vai fazer o quê? Se daqui a 50 anos, eu tô com 49, se daqui a 50 anos eu arrepender, talvez, sei lá, eu tenha 1, 2, 3 anos de vida, o que eu vou poder fazer para reverter? Como é que eu vou fazer a análise reversa e colocar ela em pau? Talvez sim, você tem 6 meses aí, 1 ano, vamos supor, botando que a gente vai viver até uns 102, 105 anos. Talvez até lá, né? Daqui a 50 anos a gente consiga aumentar a expectativa de vida para 120, não sei. Olha, eu sendo bastante otimista, né? Espero que sim. Mas e esses 50 anos que eu não fiz? Eu não vou recuperar esse tempo já passou, esse tempo tá perdido, eu posso até fazer diferente e tá tudo bem,
Agora, daqui para trás, eu não vou ficar lutando com o passado. É uma luta inglória, é uma luta totalmente desnecessária. Ela não é uma luta inteligente, mas eu posso, daqui em diante, ter disciplina, fazer diferente, né? E trazer para o presente aquele futuro desejado, né? Ou eu levar para o meu presente as ações que vão estar de acordo com o futuro que eu desejo. Fazer hoje, né, o que eu tenho que fazer. Vamos supor que eu tenho que fazer uma viagem, quero fazer uma viagem daqui a 3 anos, por exemplo. Ah, mas o que eu tenho que fazer agora? Aí eu tenho que juntar tanto X reais por mês durante esses 36 meses para eu conseguir fazer a viagem, né? Aí eu tenho que providenciar o meu passaporte, eu tenho que providenciar o visto, né? Eu vou ali ter ali algumas aulas para melhorar ali a minha relação com aquela língua, se for uma língua estrangeira e tal. Então, tem vários passos. Se eu deixar para fazer no 36º mês, eu não vou, porque eu não fiz nada que eu tinha que fazer agora. Então, eu não encontro com esse sonho daqui a 36 meses, daqui a 3 anos, né? Então, mas eu também, o que eu vou viver hoje? Eu não vou conseguir fazer os 36 meses em um mês. Então, eu faço o primeiro mês, eu faço o segundo mês, eu faço o terceiro mês, né? Isso é uma lógica de disciplina, gente. E é uma lógica correta, porque aí, quando chegar lá com 36 meses, eu não vou me endividar, eu já tenho aqui o valor que eu preciso para fazer a viagem com tranquilidade, eu não vou me desesperar 1 mês, 2 meses, 3 meses antes para arrumar o visto, para conseguir regularizar meu passaporte. Por quê? Porque nesses 3 anos eu planejei. E às vezes é isso que a gente faz, ou não faz, né? A gente quer resolver uma coisa daqui a X tempo, né? Eu quero daqui a tanto tempo eu quero estar casado, eu quero estar com minha casa própria, mas eu não faço hoje o que eu tenho que fazer para me chegar lá naquele tempo, com isso já direcionado pro resultado, né? Para eu conseguir ali o meu objetivo. Eu fico lá, aqui na falta de disciplina, né? Na procrastinação. Então vamos cuidar da nossa saúde física, mental, emocional, vamos cuidar dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, né? Nós estamos aí há 5 semanas do final do ano, é um momento super propício para a gente refazer as nossas metas. Eu e a Liliane estamos preparando aí um material maravilhoso para vocês, sabe? De cocriação, de planejamento, né? Então assim, não tô dando aqui um spoiler, mas nós vamos fazer uma coisa muito bacana para te orientar, para te dar ferramentas mesmo, ferramentas físicas para você sentar e se planejar, para você usar durante, né, todo o próximo ano e os outros subsequentes, é óbvio, essas ferramentas para se planejar de verdade, para olhar, porque a gente precisa olhar para as nossas finanças, a gente precisa olhar para os nossos sonhos, a gente precisa direcionar para o que a gente deseja, né? Pode ser que alguém tenha alguma sorte no acaso, gente, mas aí realmente é sorte. Se eu for deixar os meus sonhos, né, os meus objetivos na mão da sorte, vai ser o que der, né? Vai ser o que der. E aí ela pode, a gente pode flertar aí com um resultado diferente do que a gente deseja, né? Então, gente, eu anotei aqui, né? Na verdade, eu peguei do livro Atitude Diária, mas eu trouxe aqui para vocês, né? Que às vezes as pessoas falam, mas e a crise, isso e aquilo? Sempre teve, sempre vai ter, né? Então, a crise, pega ali a primeira palavra sempre a crise, vamos lá, creio, né? O C, reverter, ali com R, né? Do crise, irrevogavelmente, a situação, né? Do S de crise, existente. Então, toda vez que você pensar na palavra crise, fala para si, creio reverter irrevogavelmente a situação existente e faz o seu planejamento, né? O poder, o cetro está na sua mão, né? Se você não cultivar o que você deseja, se você não se abrir para a realização dos seus sonhos, aí ninguém vai conseguir fazer isso por você, né? Isso é uma atitude sua, é uma atitude minha, é a gente que tem o controle das nossas vidas, né? Aí ele colocou aqui, ó, disciplina e comprometimento nos leva a isso, a assertividade, né? Uma vida, a cores mais assertivas. Beleza.
Então, Lili já saiu aqui. Muito obrigada, Lili, pela sua participação. Vou precisar sair. Beijos e um lindo dia para todos, gente. Fiquem com Deus. Retornamos na segunda-feira. Tenham um lindo final de semana. Planejem as suas vidas, revejam as suas metas, vejam aí o que foi, né, que não te fez chegar e se você chegou em tudo. Não, André, tudo que eu planejei para esse ano eu cheguei. Parabéns. Repete para 2025, né? Os nossos sonhos são caros para o nosso coração e a gente merece realizar cada um deles, tá bom? Um lindo dia para vocês, fiquem com Deus, até segunda.